pessoal, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, em Ciências Políticas, vamos falar sobre povo, território e soberania. Vamos dar as definições desses três elementos importantes que formam um Estado, né? Então, para que o Estado exista juridicamente, são necessários três elementos fundamentais: o povo, o território e a soberania. Sem qualquer um desses elementos, não há Estado plenamente constituído. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o povo, como que se configura, o que vem a ser povo. O povo é o conjunto de pessoas que possuem vínculo jurídico com o Estado, ou seja, são os seus nacionais, são os seus cidadãos. Quais são as características principais do povo? Primeiro, ligação jurídica pela nacionalidade. Então, todos nasceram naquele país, todos têm uma ligação parecida, idêntica, com os mesmos aspectos, um liame que liga a todos. Todos são brasileiros, todos são argentinos, todos são portugueses, por exemplo, certo? Aí nós temos como segunda característica direitos e deveres perante o Estado. Então todo cidadão ele tem direitos e deveres perante o Estado. Os direitos que o Estado vai ter que garantir a eles e os deveres que eles, como cidadãos, terão perante o Estado. Terão que estar cumprindo perante o Estado para que sejam validados seus direitos. Não se pode exigir apenas direitos se você não cumpre os deveres, certo? Um terceiro elemento é a participação política desse povo. E como é que o povo participa politicamente dessa relação com o Estado? Direito ao voto, por exemplo, o sufrágio universal, o voto. Então, um dia lá em que a população sai e vai às urnas eleger seus representantes, esse povo está exercendo nada mais, nada menos de que uma participação política. É a forma mais clara e conhecida de participação política do povo. Então, recapitulando, o povo tem três características. A primeira, ligação jurídica pela nacionalidade. A segunda, direitos e deveres perante o Estado. E a terceira é a participação política, direito ao voto, por exemplo. Nós não podemos confundir três termos que são aparentemente idênticos, tá? Então nós temos que saber a diferença entre eles para não poder se confundir, porque são conceitos diferenciados. Então vamos lá. O primeiro é o povo. Povo é o vínculo jurídico. População são todas as pessoas que vivem no território, incluindo os estrangeiros. E nação é o conceito cultural, é a língua, os costumes, a identidade. Talvez com exemplos fique um pouco mais claro. Por exemplo, os brasileiros, mesmo morando no exterior, fazem parte do povo brasileiro. Então, o povo ele tem esse vínculo jurídico. O povo brasileiro não é somente o povo que vive dentro do território fisicamente brasileiro, mas também são aqueles que vivem em outros países. Isso que é o povo, é o vínculo jurídico. Em qualquer lugar do mundo, ele vai ter essa identidade de povo. Não só o brasileiro, assim como todos os demais povos. Um turista estrangeiro no Brasil faz parte da população, mas não do povo. Então, quando você fala quem é a população brasileira hoje, a resposta ela vai ter que conter
o povo brasileiro também, mas os estrangeiros que eventualmente vivem dentro desse território. Então, quando você envolve os estrangeiros, incluindo eles, porque eles estão dentro do território fisicamente brasileiro, estamos falando de uma nação. Então, por isso que existe essa diferenciação, tá? Povo, vínculo jurídico. Em qualquer lugar do mundo é o povo brasileiro. População, todas as pessoas que vivem no território, incluindo estrangeiros. E nação, conceito cultural, língua, costumes, identidade. A nação, ela tem mais a ver com o conceito cultural. Então é a língua, os costumes, a identidade que só aquele povo tem, que torna ela uma nação. Então aí nós temos configurado, né, o conceito de povo. Vamos agora partir por o conceito de território, que é um outro elemento importante para se configurar o entendimento do Estado. O território é o espaço físico onde o Estado exerce o seu poder. É a delimitação geográfica, a delimitação física, né? Onde o Estado exerce o seu poder. Então, para que se tenha o entendimento do que é o território, nós precisamos saber o que agrega esse território. Primeiramente, o solo, a terra, né? O solo, a camada terrestre, a camada física, a crosta terrestre, incluindo dentro daquele território, é a terra. O subsolo é a parte abaixo do solo, que também pertence àquele território. Tudo que está abaixo do solo, naquela delimitação geográfica que denomina o nome do país, pertence àquele país. Então, todos os recursos minerais, por exemplo, encontrados no subsolo, pertencem àquele território. Espaço aéreo. Espaço aéreo é o espaço acima do solo que atinge até a camada da atmosfera, dentro daquela delimitação. Então aí nós temos o espaço aéreo. E é muito importante se entender a questão do espaço aéreo, porque quando estivermos em estudo dentro do direito internacional público, nós teremos que entender o que é o espaço aéreo. As aeronaves sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. O que significa isso? Significa dizer que essas aeronaves, elas estão sobrevoando o espaço aéreo, por exemplo, do Brasil, que pertence àquele território, se estiver dentro do território brasileiro, evidentemente. E também temos, em contrapartida, as águas territoriais. O que são águas territoriais? Os mares que circundam a costa geográfica daquele território. Então vejam bem como que são os elementos que norteiam o território. Solo, subsolo, espaço aéreo e águas territoriais. Mas qual que é a função que o território tem, né? O território tem a função de delimitar a atuação do Estado. É para se configurar onde que aquele Estado domina, né? Onde o poder dele poderá ser exercido. O poder dele poderá ser exercido dentro daquele território, tão somente dentro daquela delimitação. Da mesma forma que é um domicílio, uma casa, né? O dono da casa, ele tem atuação somente dentro daquele espaço circunscrito como sua propriedade, onde ele tem a posse. E a outra função é definir onde suas leis são aplicadas. É interessante o estudo do território para saber que, muito além de onde que o Estado está atuando, é onde ele vai aplicar o seu ordenamento jurídico, as suas leis. Não é? Em que lugar especificamente serão aplicadas as leis. Exemplos. As leis brasileiras valem dentro do território do Brasil.
Um crime cometido no Brasil, em regra, será julgado pela justiça brasileira. Então aí nós temos um exemplo importante da função dupla aí do território, que é delimitar a atuação do Estado e definir onde suas leis serão aplicadas. Um quarto elemento importante é a questão da soberania. O que vem a ser soberania? A soberania é o poder supremo do Estado de se organizar e tomar decisões tanto internamente quanto externamente. A soberania é todo o poder que o Estado tem de se autodeterminar-se internamente, governando o Estado e também representando esse Estado externamente, porque também existe aí a sua representatividade perante a comunidade internacional, da qual ele faz parte. Então, as características da soberania são: primeiro, interna, autoridade máxima dentro do território, de tal sorte que nenhum outro país poderá adentrar e invadir a soberania desse país. É o mesmo princípio da não invasão de domicílio. Você não pode entrar na casa do outro sem ser devidamente convidado. É a mesma coisa, você não pode invadir um outro estado, porque isso não lhe compete, porque diz respeito à soberania interna. Todo o ordenamento jurídico, cultural e social criados internamente em cada país é peculiar àquele território, àquela nação, àquele estado. Os costumes, né, que dão formação ao direito, né, a gente sabe, eles serão específicos de cada estado, de tal sorte que o poder supremo é interno. Ninguém pode dar opiniões ou tentar invadir essa soberania do ponto de vista externo. É da mesma forma que um antropólogo, quando ele vai estudar numa tribo aborígene, uma tribo afastada da sociedade, da civilização, ele tem que, com o olhar do visitante, apenas observador. Ele não pode modificar, criar ou extinguir qualquer direito ali, porque ele não é daquela comunidade. Então é a mesma coisa. Uma outra característica é externa, que é a independência em relação a outros estados. Embora nós saibamos que todos os estados hoje, a maior parte deles pelo menos, tem seus tratados, participam diplomaticamente de assembleias e reuniões e tem alguns tratados ratificados, parcerias, mas nenhum deles é dependente um do outro. Todos são independentes externamente. Exemplo: o Brasil decide suas próprias leis, soberania interna. O Brasil não está subordinado a outro país, soberania externa. Ele não está subordinado a outro país. Ele tem a sua própria soberania. Mas vamos partir agora para a relação entre o povo, território e soberania. Esses três elementos estão interligados, evidentemente. O povo é quem legitima o poder. O povo é aquele que dá o poder ao governante através do voto. Quando o povo sai para votar, ele está dizendo o seguinte: eu autorizo você a me representar durante 4 ou 8 anos, dependendo do cargo a ser disputado aí. Então, o povo legitima o poder do governante. Por isso que o povo ele é muito importante para o governante. Porque é ele que dá essa legitimidade. Ninguém mais pode dar. Em um país democrático, como é o caso do Brasil, quem dá esse poder é o povo, e por isso que existe uma preocupação muito grande com as eleições. O território é onde esse poder se exerce. O poder dado do povo a esse governante, ele só pode ser realizado dentro desse território.
Se está no Brasil, é somente dentro do Brasil. Não pode ser em outro lugar. A soberania é o poder em si. Então, quando o povo legitima e dá o poder ao governante dentro do território daquele estado, ele está exercendo a soberania, esse governante. A soberania que lhe é conferida legitimamente pelo povo dentro do território. Todos, ou pelo menos a grande maioria, a maioria absoluta, legitimou que aquela determinada pessoa estivesse representando essa nação. Exemplo prático: um estado sem território definido, como em guerra ou ocupação, pode ter sua soberania comprometida, né? Então, o estado, quando ele está em guerra ou sendo ocupado por outro estado, ele está com sua soberania comprometida, porque ele está em processo de invasão. E aí não se fala em soberania plena. Agora vamos partir para algumas situações específicas, algumas situações especiais que tratam também dessa temática. Povos sem Estado. Grupos que possuem identidade própria, mas não têm um território soberano. Eles têm a sua identidade, todo mundo sabe que eles existem, mas eles ainda não têm um território. Não foi lhes dado, não tiveram oportunidade, ainda lutam por isso para ter um território. Vamos imaginar, por exemplo, os palestinos e os curdos. São exemplos de grupos que têm a sua identidade própria, mas eles não têm território. Tanto é que você não fala o país Palestina. Não existe país Palestina. Não existe o presidente da Palestina, porque ele não existe como território. Mas nós sabemos que os palestinos estão pelo mundo, principalmente no mundo árabe, em vários países espalhados aí com sua identidade própria. Estados com conflitos territoriais. Então são as disputas por território afetando a soberania, né? Exemplo, disputas de fronteira entre países. Então, quando há uma disputa, um conflito, a soberania ela se torna comprometida, porque ainda não se estabeleceu quem é de fato o dono, a quem realmente pertence. Então, nós vamos pegar o exemplo da Ucrânia e da Rússia naquela área em que há o conflito. Naquela área específica não se pode ainda imaginar uma soberania plena, porque existe um conflito justamente disputando a hegemonia dessa área, certo? Globalização e soberania. A soberania pode sofrer limitações em razão de acordos internacionais. Então, às vezes, alguns estados, geralmente após conflitos, eles resolvem, por mera liberalidade entre eles, de aceitar um acordo internacional, vamos imaginar, de paz, de selar a paz e fazer valer o que eles combinaram. Aí isso é um tratado internacional que eles acordaram em aceitar. E aí, nesse caso, a soberania ela pode sofrer limitações. Vejamos, a partir do momento que eles fazem concessões entre eles estão negociando a sua soberania. Mas nesse caso específico é possível por conta de haver uma intermediação internacional, até porque eles estavam em conflitos. É como se você resolvesse intermediar a briga entre vizinhos que disputam ali uma certa metragem do muro. E aí você, como árbitro, né, mediador, você consegue fazer com que eles entrem num acordo em aceitar aquele determinado ponto controverso para um ou para outro. E aí se fez um acordo. Então, nesse sentido, alguém teve que ceder. Então, por isso que se fala que a soberania sofre limitações em casos de acordos internacionais, nesse sentido.
Importância jurídica, mas qual que é de fato a importância jurídica hoje em se entender esse conceito, né? Esses conceitos eles são fundamentais para entender o funcionamento do Estado, sabendo que é necessário que haja esses elementos, Estado, território, povo, soberania, né? Compreender o direito constitucional e internacional que vão precisar desses elementos para serem estudados, definir competências, né? A quem cabe aquela prerrogativa, a quem cabe o governo, a quem cabe a decisão final, né? Então isso é estabelecer competência e limitar o poder estatal, até onde o poder do Estado pode estar chegando com essa delimitação. Vamos pegar alguns exemplos no dia a dia. Eleições. O que são as eleições? Exercício da vontade do povo. As eleições nada mais são do que, pessoal, vocês agora vão decidir quem é que vai ficar no governo no próximo ano. Vocês, a maioria, vai decidir. Isso é uma eleição. Por isso que a importância política, a importância cidadã de cada cidadão, não é? Fazer e ir votar, porque ele vai estar exercendo a sua vontade como membro do povo, no caso aqui do povo brasileiro. Leis nacionais, né? As leis nacionais são a expressão da soberania, porque toda lei é criada no sentido de regular e organizar o Estado para a boa e harmoniosa convivência entre os cidadãos. Então, o exercício pleno da soberania, ele se realiza com a criação das leis nacionais que vão orientar esse Estado. Fronteiras e alfândega, né? As fronteiras, o que são fronteiras? As fronteiras, elas são delimitações territoriais, elas vão dizer onde que termina o território. As fronteiras, elas podem ser naturais, geralmente fronteiras naturais são aquelas rios, vales, morros, né? Mas elas também podem ser fronteiras artificiais, como por exemplo pontes ou simplesmente uma placa delimitando o início e fim de alguma coisa. Vamos pegar o exemplo aqui de Matão, Araraquara, nossa cidade vizinha aqui. Quando você vai para Araraquara, depois de um determinado momento você passa por uma placa que está escrita assim: Matão, Araraquara, limite entre municípios. Aquela placa é a fronteira entre Matão e Araraquara, por exemplo, porque ela está estabelecendo o início e o fim de outra circunscrição, de outra unidade, de outra cidade, certo? Então isso é importante para que nós entendamos. Finalizando, o povo, território e soberania são a base de qualquer Estado. Junto, eles vão garantir a organização política daquele país, a aplicação efetiva das leis e a independência nacional. Sem esses três elementos, não há Estado estruturado nem ordem jurídica eficaz. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a próxima.